Gente, então de novo, boa noite. Nós estamos aqui então no segundo dia, né, da nossa semana do assistente social na prática. Ontem nós iniciamos, só queria agradecer a compreensão das pessoas que ontem entraram no nosso canal do YouTube. Lá a conexão não estava boa, a imagem estava ruim e o som estava devagar e tal. E aí a gente fez a mudança para o Instagram ontem. Então agradecer aí quem saiu ontem do YouTube veio para o Instagram. E as pessoas que só tem o YouTube e não tem Instagram, a gente já deu a alternativa também de que a gente gravou a aula e a gente vai mandar até sexta-feira a aula gravada para vocês. Então ninguém vai perder, tá? Quem não pôde assistir ontem, não vai perder a aula não, combinado? Então, essa semana do assistente social na prática, a gente está fazendo 3 dias de discussão aqui. Ontem nós trabalhamos um pouco o tema da história do serviço social e um pouco da questão do serviço social na contemporaneidade e as expressões da questão social e a nossa intervenção nesse momento, tá? Hoje, gente, deixa eu só ver o que eu preciso mais falar aqui. Lembrando, né, que a gente vai começar sempre às 19h30. Hoje a gente está começando aí um pouquinho só a mais. A próxima aula, além de hoje, na quinta-feira, 7h30, nós temos aula também. Agora sempre pelo Instagram, que tá melhor. Sabendo as pessoas por que a gente está na horizontal? Por que a tela na horizontal? Por quê? Por quê? Porque poderem ver melhor a tela. Ah, tá. O Gui tá lembrando aqui que a gente está colocando a tela na horizontal para o pessoal visualizar melhor, tá? Então é por isso que a gente colocou dessa forma. Então, para quem ainda não me conhece, algumas pessoas entraram hoje pela primeira vez, né? Porque de ontem para hoje um monte de gente mandou mensagem no WhatsApp, no YouTube, no Instagram. E aí, lembrando aqui, então eu sou Ellen Laje, assistente social, sou especialista em saúde pública. Tem aqui o meu Instagram, que é Ellen Laje, onde vocês estão. O Facebook é Ellen Laje, assistente social. E o YouTube é Ellen Laje, tá? Hoje na aula 2, o que nós vamos trabalhar? Já é esse momento de falar isso? Pode, claro. Ah, não, porque eu acho que a gente tem que falar mais agora. Ah, não, primeiro agradecer de novo, né? Agradecer ontem. Eu achei que foi muito bacana, gente, porque o retorno que vocês me deram foi muito positivo, viu? Apesar de que a gente teve essa dificuldade, né, inicial de sair do YouTube para o Instagram, mas eu recebi retorno em todos os meios, né, de comunicação então eu queria agradecer realmente a presença de vocês aqui, porque é um conteúdo que a gente vai compartilhar aqui com vocês e que vai fazer diferença na vida de vocês, né? E agradecer porque vocês poderiam na verdade nem agradecer, dar os parabéns para vocês, né? De estar tirando um tempinho que às vezes poderia estar fazendo alguma outra atividade, livro, vídeo, ou estando na companhia de alguém, para estar aqui com a gente, aprofundando em algum conteúdo que vai nos ajudar na nossa prática profissional, tá bom? Gente, a aula de hoje, a segunda aula, o que eu preparei para vocês? A letrinha ficou pequenininha, eu já me comprometi aqui com o Guilherme que eu vou aumentar a letra quando a gente for mandar o PDF para vocês, tá? Pelo e-mail. Para a gente ter o e-mail de vocês, por favor, lembrando aí de fazer, mesmo já estando no evento, né, às vezes não fez a inscrição, fazer a sua inscrição pelo Simpla, tá? No Simpla tem lá, Semana do Assistente Social na Prática. E aí você faz a sua inscrição porque a gente fica com o seu e-mail e seu WhatsApp, e aí a forma de comunicação é interessante. Lembrando também, ontem eu falei, hoje várias pessoas me pediram para incluir no nosso grupo do WhatsApp de atualização profissional do serviço social e concursos públicos. Nós temos, na verdade, 3 grupos de WhatsApp, então assim, tem quase 200 e pouco em cada, então tem muita assistente social, Brasil todo, e aí nesses grupos de WhatsApp a gente compartilha PDF, a gente compartilha experiência, a gente tira dúvidas, então é bem bacana, tá? É uma interação com vários assistentes sociais. O grupo é aberto, a gente tem umas regrinhas lá, né? Lógico, de não ficar mandando nada fora. Então, para quem não tem, meu WhatsApp é 031 99241 0412. E aí, quem tiver interesse, a gente inclui no grupo do WhatsApp. Desculpa.
Desse hora, né? Gente, desculpa, viu? Eu engasguei aqui. Não sei com o que eu engasguei. Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre a política de assistência social. Como eu falei para vocês ontem, nós escolhemos a política de assistência social. Desculpa. Primeiro. Tem mais nada? Tá aqui. Engasguei de alguma coisa. Nós escolhemos a política da assistência social, primeiro porque é uma das políticas que mais empregam, né, assistentes sociais, e também porque é uma política, a política de assistência e a política de saúde são políticas que elas por si só são muito vinculadas às demais políticas públicas. Então, assim, o assistente social que está na política de assistência e na política de saúde, ele vai ter conhecimentos que vai te dar toda a condição também de atuar nas demais políticas públicas, tá? Então, é uma informação que, inclusive, cai muito nos concursos públicos, né? Então, assim, política de saúde e de assistência é o que há em concurso público. Então, por isso que nós escolhemos essas duas políticas em especial para a gente poder trazer essa contribuição para vocês, tá? Então, vamos lá. Princípios, né, da política de assistência social. Gente, que dia, hein, pra eu tossir? O que aconteceu aí? Desculpa, gente. Princípios da política. Então, a gente vai trazer aqui a contribuição, né? Tem alguns princípios da Política Nacional de Assistência Social, que está previsto também na Lei Orgânica da Assistência Social de 2011, que é o seguinte: a supremacia do atendimento às necessidades sociais, independente da rentabilidade econômica. Então, gente, a política de assistência social, ela vem para atender, né, os cidadãos que dela necessitam, e aí ela também, na mesma perspectiva da política de saúde, é universal também. Lógico que para alguns benefícios ela tem critério, alguns benefícios específicos, mas em geral a política de assistência social ela é universal também, porque ela é para todos os cidadãos que dela necessitar, tá? Respeito à dignidade do cidadão e a sua autonomia. Então, a gente sempre trabalha na assistência. Eu falo que a gente trabalha na assistência porque eu sou vinculada à política de saúde, mas em Belo Horizonte nós temos assim, uma articulação muito grande entre as políticas públicas e principalmente política de assistência. Tá bom aqui a localização? Então, a política de assistência e a política de saúde, elas são, assim, lógico que a gente encontra desafios, né, para essa articulação, para esse trabalho intersetorial, mas as nossas colegas de profissão, a gente faz um trabalho muito junto. Então, a gente faz visita domiciliar junto, a gente faz um planejamento, né, de atendimento daquele usuário junto com a assistência. Então, assim, a gente tem momentos que a gente está sempre muito próximo com a política de assistência social. Então, por isso que eu falo nós, né? Mas eu estou vinculada à política de saúde, tá? Então, princípios da política de assistência social: universalização, respeito à cidadania e à autonomia do cidadão. Ela tem que ter, né, o acesso, é um dos princípios da política de assistência, direitos e serviços de qualidade. Então, não basta você oferecer serviços à população, tem que ser serviços oferecidos de qualidade. Tem alguma pergunta aí, Gui? Estou vendo que você está olhando. Não. O pessoal está entrando, está chegando? Sim, estamos 55 pessoas. Bacana. Um dos princípios também da política de assistência social é o direito à convivência familiar e comunitária. Então, assim, nas ações da política de assistência, a gente vai visualizar isso o tempo todo. Só um minutinho, Gui, quando tiver alguma coisa aí, você me dá um toque, tá? Então, nós vamos visualizando isso na prática, esse direito à convivência familiar e comunitária, a partir das ações que a assistência desenvolve e muitas vezes articulada até com a política de saúde, que eu vou dar exemplo para vocês. Eu falo que vou dar exemplo, mas eu já fico doida para chegar na aula de amanhã, viu, gente? Porque amanhã eu vou já dando um... Como é que é? Spoiler? Eu vou dar um spoiler aqui, né?
amanhã eu vou estar falando da metodologia de trabalho, né, que eu utilizo na saúde e como são os grupos que eu desenvolvo, quais as atividades que eu desenvolvo, e muitas delas têm interface com política de assistência, tá? Então acho que vai ser bem bacana amanhã também, fiquem atentos. Amanhã, 19h30. Outro princípio, então, da política de assistência, que tá, a letrinha está muito pequena. Igualdade de direitos, né? É um princípio também. E, gente, tem um princípio, esse daqui é bacana a gente atentar, porque cai no concurso público, e às vezes ele é tão, assim, ele é tão básico que às vezes a gente não lembra dele. Um dos princípios da política de assistência social é a divulgação do próprio benefício que existe. Por quê? O que adianta a gente ter benefícios, né, benefícios eventuais, benefícios para oferecer à população, né, da política de assistência social, e se a gente não divulgar? O usuário ele tem que ter acesso à divulgação de como recorrer, quais são os programas, quais são os projetos, o que é realmente oferecido, quais são os critérios para concessão. Isso é muito importante, né? A gente vê quando às vezes as pessoas que não conhecem a política de assistência social já falam assim, procura assistente social lá que vai falar o que você tem de direito. Só que aí o que acontece? Tem alguns direitos que tem realmente alguns critérios e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é bom para a gente falar com as equipes de trabalho, né? Porque senão a gente também cria as expectativas, né? Então, assim, criar expectativa, o BPC é um dele, né? Benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Vou falar aqui para frente. Ele é um benefício que às vezes muitos profissionais falam, procura assistente social lá porque eu acho que você vai ter direito a um benefício. Então o usuário ele vem com uma expectativa grande com relação ao benefício, que às vezes pelo critério de renda ou de diagnóstico ele não tem direito. Então assim, a divulgação é um princípio também da política de assistência social. A divulgação ampla desses benefícios, de como recorrer a ele e dos critérios também de acessibilidade a esses benefícios, tá? Vamos lá. Tá tranquilo aí, gente? Tá? Ontem parece que o pessoal estava mais falante, não estava não? Mas ontem, no início, quando trocou as aulas, né? Ah, esse conteúdo mesmo, eles geralmente ficam mais concentrados. Ah, tá, tudo bem. Uhum. Vamos lá, então. Diretrizes da política de assistência social. Então, eu vou citar aqui 4 diretrizes da política de assistência social. A primeira, gente, é a descentralização político-administrativa com comando único em cada esfera de governo. Isso daí, é bom a gente retomar também, gente, como eu estou mais vinculada à política de saúde, a política de assistência social, ela bebeu de toda a experiência da política de saúde para consolidar as suas diretrizes, as suas práticas, né? Porque a política de saúde, ela tem um histórico, né? De formulação, de representatividade, de movimento social, de construção dessa política mesmo. E a assistência social, então a política de assistência social aproveitou, né, utilizou também muito dessa experiência vivenciada pela política de saúde para se constituir também como uma política de direitos, né, voltada para a acessibilidade e para o direito do usuário também. A descentralização política administrativa, o que significa isso? A política de assistência, quer falar alguma coisa? Uma perguntinha aqui, uma observação. Sim. A Anne Lorac, 2018, eu sou assistente social de formação e trabalho como agente de saúde. Infelizmente, onde trabalho, esses critérios não são usados, existem várias contradições. Os critérios de acessibilidade aos benefícios, é isso? Acredito que sejam esses mesmo, né? Acredito que sejam esses. Complicado, né? E aí, Anne, você que trabalha, né, como agente comunitário de saúde, de repente trocar uma ideia com um profissional lá do seu território, né, com o assistente social do seu território, porque se você for de Belo Horizonte, daqui a pouquinho vai ter concurso aí para assistente social, você pode fazer, né, e aí você entra para trabalhar junto com a gente também nessa luta, mas troca uma ideia com o assistente social de lá para ver o que está acontecendo, que eu não entendi ainda muito bem quais são esses critérios que não estão sendo respeitados, porque os critérios estabelecidos pela assistência são critérios legais, né? Que está previsto em legislação, né? Mas aí depois você pode acrescentar alguma coisa aqui e a gente vai se falando.
Então já fica a dica aí, vai estudando para você sair de agente comunitário e vir trabalhar com a gente, tá? Então, esse princípio da descentralização política administrativa significa o seguinte: descentralizar é o quê, gente? Tirar o poder do centro e ir para as outras esferas. Então, o poder né, político e administrativo da política de assistência e da política de saúde, ele não está no centro, ele é descentralizado. Então, assim, tem as atribuições né, do governo federal, tem as atribuições do governo estadual, tem as atribuições do governo municipal, e com isso, a descentralização favorece o quê? É muito bacana a proposta da descentralização, né? Primeiro que tira o foco, o centro do poder de um lugar só, e outra coisa, chega até a gente na base, né? Porque assim, se você tem condição de, através de um conselho local de assistência social, conselho municipal de assistência social, de participar, de intervir na política do município, para onde que vai esse recurso, aonde tem sido né, alocado esse recurso, como as pessoas participam daquela política. Então, assim, a descentralização política administrativa favorece muito isso. O controle social, né? A descentralização favorece o controle social. E a descentralização favorece também a questão de ter no local, no espaço local, ali no seu território, o que realmente aquela comunidade necessita. Né? Porque quando as ações são muito centradas, por exemplo, no governo federal, como era né, antigamente, normalmente não chega na comunidade aquilo que realmente a comunidade necessita. Tá? Então a política de assistência, a política de saúde, ela é descentralizada política e administrativamente. Certinho, só na verdade não é Anne, tá? É Carolina de trás para frente. Carolina. Aí ela pontuou aqui o seguinte, são esses critérios de divulgação sim de BH. Já tentei, mas o agente de saúde não tem valorização. Com certeza vou estudar sim. Vamos nos falando. Ah, Gracinha, vai passar, você vai ver. Nós vamos trabalhar junto, bacana. Então, o que acontece? Então, a descentralização política administrativa com comando único em cada esfera de governo. Então, no federal, né, quem está lá no governo federal tem autonomia para definir algumas questões, no governo estadual tem autonomia também e no município também tem autonomia. Tá? Então, descentralização política administrativa. Participação da população, né? Participação popular, controle social, é uma diretriz da política de assistência social, e, inclusive, é uma das diretrizes que nós, assistentes sociais, estamos realmente muito vinculados, né? Porque, assim, se a gente acredita na política de assistência social e a gente acredita nessa diretriz, o que a gente vai fazer? A gente vai possibilitar, a gente vai fomentar essa participação da comunidade, né? Gente, lembrando, na situação que a gente está agora, não é agora, né? Não é agora porque a gente está no coronavírus, está todo mundo com essa dificuldade, inclusive. Na hora que a comunidade está com mais necessidades, né? A gente está com esse movimento aí de retração da participação, né? Porque realmente as pessoas não podem se articular nesse momento. Então, realmente está muito desafiador o quadro para todos nós assistentes sociais, tá? Para a nossa atuação mesmo, política, de mobilização, né? Nesse contexto atual. Mas é do nosso papel também esse incentivo à participação da população, que é uma diretriz da política da assistência, tá? A outra diretriz da política da assistência também é a primazia da responsabilidade do Estado, né, na condução da política de assistência. Então, assim, fazendo um paralelo, na política de saúde, nós temos o SUS, né, que ele é universal e tal, e a iniciativa privada é complementar à iniciativa pública, né, ao serviço público. Então, pode existir laboratórios, empresas privadas? Pode, mas tem que ser complementar à assistência fornecida pelo Sistema Único de Saúde. E na assistência também. Então, assim, a gente tem que ter a primazia, o Estado tem que se responsabilizar por oferecer esses serviços, mas também pode ter, em algumas situações, a gente conhece, né, casas ILPIs privadas e tal,
na condução dessa política de assistência aí, tá? E no oferecimento de serviços. E uma outra diretriz da política de assistência social é a centralidade da família. Isso é muito bacana, gente. Tem alguém falando alguma coisa aí? Pode falar. É porque, como eu estou falando aqui, gente, eu estou sem o celular para ir acompanhando o que vocês estão falando. Isso, a Jéssica destacou aqui que cai muito nas provas, princípios e diretrizes. Cai muito na prova, né, Jéssica? E cai assim mesmo, do jeito que está lá na legislação, tá? Princípios e diretrizes, cai bem assim mesmo. Não é decorar, a gente tem que entender, mas a gente tem que lembrar quais são, né? Porque decorar não adianta, mas você tem que entender e realmente tentar fixar, tá? Eu peço o Guilherme para dar esse retorno de como que tá aí, só para falar para vocês. Eu tô gravando aqui e eu tô sem o celular na mão para poder ir acompanhando, né, as perguntas. E o que eu achei muito bacana de ontem, né, para hoje, por isso que eu faço questão de que vocês dão um retorno aí, é exatamente isso, porque eu estou acostumada de dar aula, dou aula presencial, né, seja nos cursinhos, seja na tutoria dos residentes, até tenho que falar disso, na tutoria dos residentes e nas aulas online também, né, dos cursos online que eu dou. Mas aí, isso é uma novidade, né, da gente ir falando aqui e vocês já irem perguntando. Porque às vezes no curso online a pessoa pergunta, manda uma pergunta, depois eu respondo, está inserido nos grupos, né? Tem a plataforma lá que a gente vai comunicando, mas aqui é na hora, né? Isso. A Vilma perguntou, eu gostaria de saber se essa aula será gravada. Tá gravada. Aí tá, a gente já tá gravando, Vilma, e aí vai ser disponibilizado depois no YouTube. Isso, essa aula ela fica online no Instagram durante as próximas 24 horas, né? Após o encerramento. E a gente ainda libera ela no YouTube. Só que lembrando que o prazo do YouTube ele não vai ser eterno, tá? Então a gente pretende no máximo domingo tirar as aulas do ar, beleza? Tá. Tem que aproveitar, né, gente? Aproveitar o tempo aí já estudar de uma vez. Então a diretriz da centralidade na família é uma das diretrizes da política de assistência. Também, como outras políticas também, tem essa centralidade na família. O próprio nome diz, né? A gente tem, por exemplo, na saúde, a política o programa de saúde da família. A centralidade é na família. A gente tem na educação, né, o programa de saúde na escola, tem ações, né, entre família e escola. Então, assim, a família também está aí como foco principal. E na assistência, então, uma das questões de prova é isso. Centralidade na família é uma das diretrizes da política de assistência social também, tá? E inclusive assim, todo o nosso trabalho, né, do serviço social voltado para a área da assistência e da saúde, o foco é esse mesmo, né? Vocês vão ver os exemplos que a gente vai dar daqui para frente. Eu falo isso assim, mais detalhado, gente, porque de ontem para hoje, eu conversei com muitos acadêmicos de serviço social nos grupos, tá? Então, assim, teve gente ontem falando que está no primeiro e no segundo período de serviço social. Então, por isso que é bom a gente resgatar para a pessoa já se visualizar. Adora, ele diz aqui, ó, estou adorando essa aula, aproveitando esse momento de pandemia para estudar para concurso. Exatamente. Quando aparecer, quero estar preparada, né? Tá certo. Exatamente. E só reforçando, a Mari está perguntando se vocês vão mandar o material no e-mail de quem fez a inscrição. Exatamente. Quem se inscreveu lá direto no Simpla, ele será enviado ao final da semana, né, do processo como um todo. Isso. Gente, foi muito bacana. Ontem o Guilherme estava me mostrando, foram, acho que até ontem tinha uns 307 inscritos. Então, assim, né, muitas pessoas interessadas, e a gente vai mandar o material para essas pessoas, tá? Só para reforçar. Sim. A Claudinha Pirtoellen depois fala de detalhado aonde podemos deixar o e-mail. Então, pessoal, só para reforçar, é preciso que vocês façam a inscrição de vocês no Simpla, que é a plataforma que gerencia nossos inscritos. Então, como que você chegar até o Simpla? Aqui no Instagram, na bio da Ellen, tem lá um link. E nesse link, basta que você clique lá, é o Linktree, tá lá na bio, tem um link lá. Nesse link você vai ter opções. Uma das opções é faça sua inscrição. Então, quando você clicar nesse link, você vai fazer a inscrição e, né, lá no Simpla, vai automaticamente para o Simpla e quando a gente encerrar a semana,
a gente vai mandar somente para quem estiver cadastrado no site. Porque senão a gente não tem como... Tá bom? Então o link está na bio. O link da inscrição está na bio aqui no Instagram da ela, beleza? Isso. Lá em cima no Instagram, onde tem meu nome, porque assim... O Guilherme vai aparecer hoje? Vem cá, Guilherme. Deixa eu apresentar o Guilherme, esse gato aqui, meu amigo. Ah lá, o Gui, gente. Oiê, fui? Ele é meu, como diz, o braço direito, braço esquerdo, me ajuda tudo. Porque, gente, assim, a gente tem que sempre procurar ajuda no que a gente tem dificuldade, né? Então, assim, a gente acha assim, tá lá, né, dando aula online, dando aula, fazendo live, mas, assim, tem detalhes que realmente eu ainda tenho muita dificuldade, né? Essa questão, assim, ele manda os e-mails para os alunos, ele dá o acesso à plataforma do Hotmart, então, assim, tem um monte de coisa que me ajuda. Aqui, ó, agora eu tô com a gente está com um computador, 2 celulares ligados, ele tá me assessorando, mais o projetor, então, assim, é uma pessoa que me ajuda muito nisso aí, tá? Vamos lá, então. Dora, né, que falou, eu queria retomar isso, porque ela falou de aproveitar o tempo para estudar. Gente, o que acontece? Eu estava falando disso ontem, que às vezes as pessoas também... o processo, né, para a gente entrar no serviço social, para a gente estar feliz com o que a gente faz, para a gente estar tendo um retorno financeiro e tudo, ele é um processo, né? Ele é um processo, não dá salto. Então, assim, o fazer todo dia é muito importante, né? Ler todo dia um pouquinho, isso a gente vai criando um hábito. Então, assim, e o hábito a gente muda através de mini hábitos. Então, assim, se as pessoas às vezes têm dificuldade de estudar, uma hora inteira, né? Igual ontem a gente ficou 1h30 aqui de aula. Ficou cansativo, tô chato, tá chato, tudo. Começa lendo, lê 5 páginas num dia, lê um capítulo naquele dia. Então, assim, o hábito, né? A gente transformando esse hábito ajuda muito. E por que a importância do hábito? Porque na hora que acontece a oportunidade, na hora que acontece a situação, a oportunidade, você tem que estar preparado, né? Então, assim, o que adianta, de repente, vem um concurso aí, depois, né, que passar essa confusão, pode ser que os concursos comecem a aparecer e tudo, e aí você vai estar querendo acelerar as coisas. Não, aproveita esse tempo agora. Você queria falar alguma coisa? Não. Então, assim, aproveita esse tempo agora, né, de aproveitar para estudar, tá? Muito bacana isso. Então, um dos princípios, centralidade na família. A outra coisa, tô lendo por aqui, porque a letrinha ali realmente fui cruel com vocês. A letrinha não tá dando para ler não, tá? Então, qual que é o modelo, né, de oferta da política de assistência social, né? Então, a gente tem a proteção social, a vigilância socioassistencial, né, que tem programas específicos para a questão da vigilância, e a defesa de direitos. E aí, a assistência social, gente, ela se propõe a quê? Ela tem que prover alguma segurança para aquele usuário, né? Isso é questão de prova também, tá? Quais são as provisões sociais que a assistência social oferece? Ela tem que oferecer a segurança de sobrevivência, né? Então, você vê agora, nesse momento aí de pandemia, o papel da assistência social, da política de assistência social, promover a questão da sobrevivência dos indivíduos, né? A segurança do convívio familiar e comunitário, né? Que é a segurança do convívio, e a segurança da acolhida também, né? Para quem precisa, no caso de institucionalização. Então, assim, isso é questão de prova, tá? Já pode marcar um X aí. Aliás, não tem como marcar X, não tem nada na mão, né? Anota isso aí, questão de prova, né? Quais são as seguranças que são oferecidas pela política de assistência social, tá? Segurança de sobrevivência, segurança do convívio familiar e comunitário e segurança da acolhida. Vamos lá. Nossa Senhora. Gente, a política, quais são os objetivos então agora? Né? Então, vocês estão vendo aí que a gente falou dos princípios da política da assistência social, nós falamos das diretrizes da política da assistência social, nós falamos quais são as seguranças que a política de assistência social tem que oferecer para os cidadãos, e agora a gente vai falar dos objetivos da política de assistência social, tá? Gente, eu sou meio acelerada, tá? Então, assim, porque... assim, é muita coisa. Eu acho que, eu até falei que hoje a gente ia separar em assistência e saúde,
Da assistência, muita coisa, talvez a gente não dê conta de falar tudo hoje da assistência da saúde, e vocês vão receber esse material também, tá? Então, eu sou meio acelerada para falar. Então, quais são os objetivos da política de assistência social? Ela tem que prover, né, serviços mesmo, ela tem que oferecer programas, serviços, projetos, os benefícios. Então, isso é um dos objetivos. Política de assistência social, ela executa, né, e ela tem que prover, então, serviços para os usuários, tá? Tem que garantir as necessidades básicas. E aí, gente, eu acho que quando a gente avança, quando a gente vê uma lei que sai do papel e se consolida na prática, né? Então, assim, por isso o nosso papel, né? E aí quem sabe, né? O nosso papel exatamente é esse, porque a gente sabe que se depender do Estado, do mercado, né? Tudo, nem sempre esses direitos são consolidados, né? Então, por isso que a gente existe, né? Para a gente assegurar que eles cheguem até os usuários, né? Então, assim, se a gente sabe que o nosso papel é favorecer o acesso aos direitos sociais, a gente está de acordo com os princípios também da política de assistência social. Olha, gente, só um detalhe, tá? Eu não leio todos os comentários, eu tenho que pular alguns, ler alguns, porque senão a gente vai ficar só live de comentário. Mas chegou aqui, por exemplo, da Mari. Obrigado, Ellen. Ajudar os colegas da mesma profissão não gera concorrência, gera admiração. Por isso, admiramos você. Ah, gracinha. Como que ela chama? Quem é? A Mari C. Vilhena. Que bonitinha. Ô, gente, na verdade, qualquer... E a Leila mandou outra aqui agora, assim, olha. Vontade de trazer você pra minha casa, só isso. Oh, que bonito. Nunca te pedi nada. Qual Leila que é, será, hein? Não, Leide. A Leide. Leide Daya. Ah, sei. Exatamente. Ô, gente, que bonitinho. Isso é muito bacana. Eu acho que a gente não tem que preocupar com o negócio de concorrência, gente. Sabe por quê? Qualquer projeto, a nossa visão de projeto é projeto coletivo, né? Então, assim, eu fico atenta também para as assistentes sociais que fazem alguns outros tipos de trabalho, e eu quero estar junto com elas, não tem isso de concorrência, né? O nosso projeto de sociedade, o nosso projeto de vida é um projeto coletivo, né? Então, eu acho que é contribuir mesmo nisso, tá? Lembrando também, tá, gente, o nosso papel, né, de contribuição, de contribuir, né, no crescimento, no desenvolvimento dos profissionais e tudo, mas lembrando que nós somos profissionais autônomos, nós somos profissionais liberais, e que essa minha forma de atuar também é um trabalho, tá? Então, assim, não é voluntário, apesar da live ser gratuita, né, é lógico, mas assim, lembrando isso, não é trabalho voluntário, né? Isso aqui a gente faz um trabalho, eu sou vinculada à Prefeitura de Belo Horizonte, a gente tem compromisso de compartilhar informação. Então, assim, eu espero que todas nós possamos um dia trazer o conteúdo que cada um tem de melhor e compartilhar com o outro, tá? Isso aí é bacana. Mas, vamos lá então. Os objetivos, então, da política de assistência. Então, prover, né, esses serviços, esses programas, a garantia das necessidades básicas, então, é um dos nossos objetivos também, né? Então, a gente está próximo aí da política de assistência nesse sentido. A universalização dos direitos também, a inclusão com equidade, né? Então, assim, é uma discussão. As diretrizes da política de assistência social, ela está muito, lógico, né, de acordo com o nosso projeto ético-político também, tá? Ampliação do acesso, né, a bens e serviços socioassistenciais, e ela se realiza de forma integrada às demais políticas, é o que eu já estava falando no início, né? Então não dá para a gente pensar na política de assistência social desvinculada da política de saúde, da política de esporte, de lazer, né, da política de habitação. A gente tem que trabalhar integrado mesmo, tá? Vamos lá então. E aí, qual que é o público, então, dessa política de assistência social, né? São realmente as pessoas que estão em vulnerabilidade social e risco, né? E risco social. E o que seriam essas pessoas, né? Aí talvez eu esteja falando mais para quem está mais recente aí na profissão, mas é para a gente
retomar e guardar os termos que são utilizados, porque no concurso cai assim, tá? Então, assim, para quem tem intenção de pensar em concurso público, os termos são usados exatamente como está na legislação, tá? Então, quais são as pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade social e risco? O que isso significa, né? Então, são aquelas famílias, aqueles usuários, né, que estão com os laços, com a fragilidade dos laços sociais, né, e familiares. Na assistência social, a gente acompanha, né, eu sou da saúde, mas a gente acompanha todo o ciclo de vida, né? Então, assim, a gente tem programas para criança e adolescente, tem programas para idosos, tem programas para jovens. Então, assim, a gente acompanha realmente o ciclo de vida, tá? Desde criança até idoso. Como na saúde também né? Você acompanha a gestante, depois acompanha a puericultura, acompanha o adolescente, acompanha a mulher na fase madura, acompanha o envelhecimento. Tem alguém aí falando uma coisa aqui? Não. Tá. E aí, então, o público da assistência, a gente acompanha esse ciclo de vida, tá? As pessoas com deficiência, né? Então, assim, é o nosso público também da assistência social. Todas as pessoas, né, em situação de rua, né? Tem o programa da abordagem de rua de Belo Horizonte, que é muito bacana. E é um programa, inclusive, que a gente faz muito trabalho junto, porque os moradores de rua, eles ficam sem essa referência, né, da questão do território, cada hora está num lugar, e aí o centro de saúde acaba que é uma referência para esses profissionais que atuam na abordagem de rua, né? Então a gente sempre recebe os profissionais da abordagem de rua no centro de saúde para a gente tentar articular e fazer um trabalho junto com eles, com aqueles moradores de rua. Normalmente os moradores de rua, a gente precisa de fazer o acompanhamento de tuberculose, das infecções, né, das doenças sexualmente transmissíveis ou infecções, né, sexualmente transmissíveis. E aí a gente precisa de gravidez, né, precoce, gravidez, usuários de álcool e drogas. Então os moradores de rua, o centro de saúde e assistência tem uma centralidade aí nesse trabalho. Pobreza, né? Então, pobreza é um público da assistência também. A dificuldade de acesso às políticas públicas. Hoje a gente está vendo muito isso com essa questão agora da pandemia, do auxílio emergencial, do benefício emergencial. As pessoas estão com muita dificuldade de acessar, de saber como faz, de recorrer. Então é um público nosso também, né? Esse de orientar, embora em Belo Horizonte a gente também está encontrando essa dificuldade, porque os serviços estão trabalhando em forma de escala, às vezes alguns com trabalho remoto. Então, assim, realmente é desafiador. O nosso público é esse também, tá? Uso e abuso, né, de substâncias psicoativas, então a gente trabalha muito com esse público também. A questão da violência, né, é um público nosso também da assistência. Abandono, maus tratos, isso aí a gente vê o tempo todo, né? Principalmente a articulação com o centro de saúde nos casos de idosos, né? Então a gente acompanha muito esse público também. Adolescentes em conflito com a lei, é um público nosso também, e é público da assistência, né? Porque temos projetos específicos, liberdade assistida e tal, e da saúde também. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né, na Andradas ali no Norte, tem os socioeducativos, e nós da saúde, a gente sempre faz grupos com os adolescentes lá, né, levando a discussão da saúde, né, da autonomia, no modo dele lidar com a saúde dele, tá? Então, é um público da saúde e da assistência também. A gente trabalha muito com o público que é estigmatizado, né? Seja a questão étnica, seja a questão sexual, seja a questão cultural. Então, esse também é um público nosso da assistência social, tá? E a inserção precária no mercado de trabalho, né? Então, assim, os trabalhadores informais, os autônomos. Sim, pode falar, Gui. Sim, a Tati perguntou, abuso sexual infantil também? Também. Tudo, todas essas áreas. E aí essas áreas, igual a gente está falando, Tati, tem a articulação, né, da política de saúde, com a política de assistência, com a educação. Normalmente, no centro de saúde, quando nos chegam esses casos, a gente tem que fazer uma articulação
com assistência e até com a educação também, né? Porque aonde que chegam esses casos? Onde que as coisas, onde que a questão se manifesta, gente? Ou é no centro de saúde, porque a criança, o adolescente, ou a pessoa, né, a mulher vítima de violência e tal, chegou lá, ou também, se for criança e adolescente, na escola, né, que é onde a gente começa a observar essa alteração de comportamento que dá nas crianças e nos adolescentes. Então, esses casos também é alvo da política de assistência em articulação com as 3 políticas públicas, saúde, assistência e educação, tá? Violência, né, isso mesmo, violência, a inserção, né, precária no mercado de trabalho, também o nosso público também. Vamos lá. E aí aqui, então, a gente joga essa pergunta, né? O que é, então, esse Sistema Único de Assistência Social, né? Porque a gente vocês lembram que eu falei que a política de assistência, ela pegou muita contribuição da política de saúde, né? Que não tem um Sistema Único de Saúde, então também tem um sistema, o SUAS, né? O Sistema Único da Assistência Social, tá? E aí, ele também serve, esse Sistema Único da Assistência Social, também serve para organizar a oferta dos serviços, né? Porque se a gente pensa no Sistema Único de Saúde, que tem o nível primário, secundário, terciário, então você tem as atividades que são realizadas no centro de saúde, você tem as atividades que são realizadas nos ambulatórios, você tem as atividades que são realizadas no terciário, que são nos hospitais, na política de assistência também. Então, é um Sistema Único de Assistência Social organizado em serviços e que eu vou estar falando agora desses serviços daqui para frente, tá? E aí, esses serviços, então, eles organizam a forma como esse serviço vai ser prestado para o usuário, né? Para o usuário ter acesso, ele tem que estar vinculado a um serviço organizado, tá? Vamos lá. E aí, como, então, que funciona o Sistema Único de Saúde, então, né? Desculpa, o Sistema Único de Assistência Social. Eu não saio da saúde, gente, assim, né? Eu tô aqui, mas eu tô na saúde, desculpa. Então, como que funciona, então, o Sistema Único de Assistência Social? Tem vários órgãos gestores. Vocês lembram do antigo Ministério do Desenvolvimento Social, né? Agora juntou e agora ele é o Ministério da Cidadania, né? Então, ele é o de esporte, desenvolvimento social, fez uma junção lá, tem o Ministério da Cidadania. E aí tem o Ministério da Cidadania, as secretarias estaduais e as secretarias municipais de saúde, as municipais de assistência social. Desculpa, o povo da saúde aí já sabe, né? Uma paixão por essa saúde, política de saúde. Mas então, o que acontece? Mais uma vez, essa lógica que eu falei do descentralizado, né? Então tem o Ministério da Cidadania, tem as secretarias estaduais e as secretarias municipais de saúde, tá? Isso também é questão de prova também, né? Quais são os órgãos gestores aí do Sistema Único de Assistência Social, tá? E aí, como que funciona então a questão orçamentária, né? A questão financeira aí do Sistema de Assistência Social? Então, como eu falei que é descentralizado, né, política administrativamente, a gestão, né, do orçamento, a gestão financeira da assistência, ela também é descentralizada. Então a gente tem o Fundo Nacional de Assistência Social, a gente tem o Fundo Estadual de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social. Então, assim, questão de prova também, né? Então, os recursos, eles são descentralizados. E o que a gente usa muito, falar um termo, é que eles são descentralizados de fundo a fundo. Tô falando demais, né? Tem alguma pergunta aí, Gui? Não, né? Não, pergunta não. Tá tranquilo aí, gente? Depois vocês falam aí pro Guilherme se tá tudo tranquilo, se eu tô acelerado demais, tá? Então, na gestão, né, da orçamentária e financeira da política de assistência, a gente tem, né, as várias instâncias, várias esferas de governo, e o fundo municipal, o fundo é onde vem o recurso mesmo, né? O fundo, obrigado. O recurso vem, que a gente fala de fundo a fundo. Então, vem do fundo nacional para o fundo estadual, para o fundo municipal, tá?
E para isso, gente, para isso funcionar, o que precisa? O controle social, que entra a gente também, tá? O controle social não depende só dos gestores. Por quê? Nos conselhos, nas conferências de saúde, tem a participação tanto dos profissionais quanto dos usuários. Os conselhos, eles são paritários, mais para frente eu vou falar. Então, assim, eles são deliberativos, né? Eles decidem questões ali e são paritários, né? Então, tem população, tem sociedade civil, tem trabalhadores, tem gestores. Então, para isso tudo funcionar, isso foi o nosso ganho, que o maior ganho que a gente teve a partir da Constituição de 88, né? Essas instâncias democráticas, esses espaços de controle social e de participação popular. Para isso tudo funcionar, a gente tem que estar dentro disso, né? Porque senão não funciona. E aí, a política de assistência social também, elas têm algumas instâncias de negociação, né? E pactuação. Então, assim, se a gente entende que é descentralizado, né, do federal para o estadual para o municipal, mas tem que ter uma comunicação entre elas, né, porque senão os projetos não têm continuidade, não tem aquela noção de continuidade, né, e a continuidade é importante até para o resultado mesmo desse processo todo, né. E aí a gente também tem algumas instâncias de negociação e pactuação, que são as comissões. E aí nós temos as comissões intergestores, né, entre gestores, tripartite, que é o quê? É o Estado, o município e o governo federal. Então são três partes, né? Então é uma instância de pactuação de três instâncias, de três partes, estadual, municipal e federal. E a gente tem as comissões também intergestores bipartites, que são as do Estado e do município, tá? Isso também é questão de prova, tá? Quais são as instâncias de negociação e pactuação das políticas públicas. Vai lá, Gui. A Dani68 perguntou, Ellen, qual lei encontra os benefícios eventuais do município? Eu vou falar. Tem aqui na frente, eu vou falar dos benefícios eventuais. O que acontece, gente? Os benefícios eventuais, eles são legislação municipal. Então, assim, vem o recurso para cada município adaptar o que realmente precisa naquele momento. Por quê? Vamos pensar. O benefício eventual, ele serve para oferecer, né, acesso à população numa situação eventual. Por exemplo, calamidade pública. Teve problema de chuva. Aí ficou muito sem desabrigados. Aí tem esses recursos. Agora, né, que a gente teve essa questão da pandemia, por exemplo, um bom exemplo é Brumadinho e como é que chama? Mariana e Brumadinho, né? Então, assim, foram liberados benefícios eventuais. Não justifica o benefício eventual ele ter uma condução nacional. Então, ele é muito de município para município, porque depende do que aquele território está vivendo naquele momento para ter que acessar o benefício eventual. Tá? Tem uma parte aqui que, acho que é nessa parte mesmo que a gente vai falar de benefícios eventuais, tá? Então ele inclusive, muitos benefícios eventuais, os municípios não colocam para funcionar, né? Então assim, porque fica a bel prazer do município, o município que define o que ele vai investir com benefício eventual, tá? Vamos lá. As instâncias de deliberação, então. Isso aqui acabou que eu já falei, mas eu vou citar aqui, que também é matéria de prova e cai desse jeito, né? Quais são as instâncias de deliberação e controle social? Então, nós temos o Conselho Nacional de Assistência Social, tem o Conselho Estadual de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social. Tá vendo que é tudo também descentralizado, né? Então, quando a gente fala que a gestão é descentralizada, a gestão política, administrativa. Então, a questão do controle social, a gestão é também descentralizada, tá? Então, tem os conselhos nacional, municipais e estaduais de assistência social, tá? E isso, inclusive, são espaços que a gente pode participar, né?
Eu já fiz muito parte de Conselho Municipal de Saúde, lá de Juiz de Fora. A gente fazia conferências. Oi, Guilherme. A Jaciane até manifestou o seguinte, isso mesmo, atuam em prefeitura e não são fornecidos nem cestas básicas para a população. Pois é. O que acontece? Isso vai de governo para governo, né? Então, assim, esses benefícios eventuais do governo. Por exemplo, dá um bom exemplo, gente, tá parecendo que eu tô fazendo propaganda para minha cidade, tá? Mas não é não. Mas deixa eu dar um exemplo aqui. A prefeitura, né, de Belo Horizonte, agora nesse momento dessa pandemia, está sendo liberado, né, alunos das escolas municipais, então está sendo liberado, não tem como o aluno alimentar na escola, está sendo liberado cesta básica para os alunos das escolas municipais, então os pais vão lá e buscam as cestas básicas para as escolas, para os alunos, né, nos supermercados. Então, assim, é liberado de acordo com a demanda, o benefício eventual vai ser de acordo com a demanda mesmo, tá? Por exemplo, Brumadinho e Mariana, quantas pessoas que ficaram abrigadas, que foram acolhidas, né, em hotéis, em lugares pagos pelas prefeituras, né? Então, os benefícios eventuais é eventual e ele é a autonomia do município também, tá? Então, essas instâncias de deliberação e de controle social, elas são esses conselhos, tá? Então, e é muito importante que a gente participe também desses conselhos, tá? Eu sei que às vezes é difícil, né, a gente se envolver com muitas demandas, mas assim, se a gente tem condição de estar próximo, pelo menos ao conselho dali, o conselho local ali, que está próximo da gente já consegue interferir em alguma coisa, tá? Aqui em Belo Horizonte, né, nas conferências, a gente tem uma participação bastante significativa das assistentes sociais nas conferências. Oi, Gui. A Cristina Mello fez uma pergunta. O auxílio funeral é benefício eventual? O auxílio funeral é benefício... O auxílio funeral é benefício eventual também, tá? Porque tem lugar, por exemplo, tem prefeituras, igual aqui em Belo Horizonte, que às vezes tem um sepultamento gratuito e tal, então ele é também, tá? É considerado benefício eventual também, tá? Tanto é que tem alguns municípios que liberam sepultamento, tem municípios que liberam mais algumas outras coisas além do sepultamento, então vai de município para município também, tá? Depois eu posso até conferir, mas é isso mesmo, é assim. Gente, quais então são as... Então é um arranjo, na verdade, para a gente fazer a política de assistência social, né? A gestão dela. Então, pode falar. A Jéssica manifestou aqui, sim, caiu na prova de Betim e eu errei. Jesus, né? Benefício eventual, sim, é isso mesmo. Acho que aqui na frente tem mesmo falando isso, é benefício eventual. O Marco Túlio escreveu sepultamento social. Esse nome, né? É igual aqui a gente fala, né? Sepultamento gratuito e tal, isso mesmo, benefício eventual. Porque, gente, morrer é eventual, né? Assim, acho que morre toda hora. Oi, gente, desculpa, brincadeira, mas é porque agora eu fui vincular uma coisa na outra aqui, né? Deixa eu falar sério agora é sério. Essa questão de vincular uma palavra na outra é muito importante para a época de concurso, tá? Tô falando sério. Então, assim, pegar como é que chama? A origem da palavra. Isso é importante, né? Isso ajuda em concurso público, tá? Eu falo brincando, porque eu tenho muito essa coisa de fazer o mapa e imaginar as coisas assim. Isso ajuda muito em concurso público, tá? Pegar, não é a fonética, não é a... isso. A origem mesmo da palavra. Isso ajuda muito na hora do concurso público, tá? Bacana. Então, gente, tem algumas competências, então, a Lei Orgânica da Assistência Social, né, a NOB, né, a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social, isso tudo, ela é um arranjo mesmo, né, é um arranjo federativo para que a política de assistência realmente aconteça nos municípios, né, nos estados e a nível nacional. Tem pergunta aí? Não, tô tranquilo. Tá. E aí o que acontece? Tem algumas competências que são específicas, né? Isso aqui, eu vou citar aqui, mas
para vocês guardarem depois, fica mais fácil depois vocês lerem de novo, né? Mas olha só, é porque tem as competências que são específicas da União, né? Então, assim, por exemplo, aqui está, financiar o benefício de prestação continuada e o programa de Bolsa Família, programa de transferência de renda Bolsa Família. Isso é uma competência da União. Vocês acham que justifica a gente tá com um problema do BPC ou com relação ao Bolsa Família e lá no prefeito, né, questionar alguma coisa? Não vai dar em nada, porque não é um recurso que vem do município, ele é federal. Então, por isso que a gente tem que conhecer quais são as competências das diversas instâncias para a gente saber onde que vai recorrer, né, e onde que vai orientar o usuário também, tá? Então, assim, as competências específicas, né, da União, na questão da política da assistência, ela vai estabelecer parâmetros nacionais. Então, as competências específicas, então. Então, a gente tem as competências específicas, a gestão, né? Então, assim, na gestão da política de assistência social, tem as competências específicas da União, dos estados, dos municípios, né? As competências específicas da União, então, ela vai fazer o quê? Vai estabelecer quais são os parâmetros nacionais, né? Então, é como se fosse um grande plano, né? Então, a assistência social, a União vai lá e define um grande plano de assistência social, né? E aí os estados, os municípios também vão ter a autonomia de cada um. Beleza. Ellen, a gente tem uma pergunta, Débora 27. Ellen, você vai falar da proteção básica CRAS-PAIF? Vou falar disso. Beleza. Nós temos tempo, né, para falar um monte de coisa, né? Vamos lá. E aí, as competências da União, então, financiar o BPC, né, o Programa de Transferência de Renda Bolsa Família, tem que ofertar apoio técnico, né, e fiscalizar a oferta também dos serviços, né? Então, o controle social também é responsabilidade da União. Ofertar apoio técnico, vocês vão lembrar disso aí. Muitas vezes quem está atuando recebe visita, fala assim, o Ministério, no caso nosso, da Saúde, ou o Ministério da Assistência, o Ministério da Cidadania, né? Na figura da pessoa tal, foi fazer uma visita na instituição para poder verificar como que estão desenvolvendo as ações, ou foi fazer alguma capacitação de profissional, né? Então a gente sempre recebe isso, né? Na saúde a gente recebe às vezes. Capacitação técnica, né? Vem capacitação técnica, isso é com recurso da União também, tá? Também, porque o Estado também oferece. Nas competências específicas, então, do Estado, o Estado vai oferecer serviços regionalizados, né? Então, a gente sabe que tem alguns serviços que o município, às vezes são municípios muito pequenos, não conseguem ofertar. Às vezes não vem nem recurso para ele por conta do número de pessoas que tem naquele município. Então, às vezes, a gente percebe muito que tem esses consórcios e esses serviços que são regionalizados, né? Então, atendem a vários municípios. Então, são os serviços regionalizados que são competências, que é uma competência do Estado gerir, tá? Apoio técnico e capacitação, então o Estado também faz isso, tá? E fiscalizar a oferta também. Isso aí é controle social, todas as instâncias de governo têm que fazer controle social, né, gente? E a gente também, né? No nosso território, ali, no nosso espaço, a gente também tem que contribuir nisso, tá? As competências específicas, então, dos municípios. A letrinha tá cruel, né? Mas eu vou aumentar aí antes de mandar para vocês. As competências específicas dos municípios, então, oferta literalmente de serviço, né, de assistência social. E os benefícios eventuais, que é o que a gente falou, tudo ok? E os benefícios eventuais, que é o que a gente falou, tá? Trabalho com famílias, gente. Então, isso aqui a gente vai falar amanhã também, tá? Como é que diz? Na Menina dos Olhos, né? Que é a política de saúde. Mas o trabalho social com famílias, né? Então, na política de assistência social, vai ser ofertado o acesso à questão da renda, o benefício, programa de transferência de renda Bolsa Família. Esse trabalho com a família é o que eu já falei também, agora só está dando nome, né? Mas eu já falei disso. Da articulação intersetorial também, né? Então, para a gente facilitar o acesso aos direitos e serviços, tem sempre uma articulação intersetorial. Política de saúde, política de assistência, política de educação, tá? Cultura, lazer, tá? Tanto é que tem os centros culturais, né? Que é uma política também bacana, tem que estar articulada às políticas de assistência de saúde. Então, tem muita coisa bacana.
Acesso aos serviços, né, socioassistenciais, então isso é básico, né, o trabalho com as famílias, ele visa exatamente isso, né, e articulação também intersetorial, acabou que eu repeti aqui, tá? Agora, quem perguntou aí dos níveis de proteção, na assistência, então, gente, a gente tem níveis de proteção. Então, assim, eu gosto sempre de fazer comparação com a saúde, para ficar claro, para quem é da saúde ter clareza e para quem é saúde ter clareza da assistência e para quem é da assistência ter clareza de como que funciona na saúde, tá? Esse link é importante. Então, por exemplo, na proteção social básica, a gente tem as ações, né, que são preventivas, que são os fortalecimentos dos laços familiares, né, e comunitários. Então, essa proteção social básica, né, o nível de proteção da proteção social básica, na saúde é como se fosse no centro de saúde, né? Que tem atenção básica, depois tem o secundário, que são as especialidades, né? Então, na atenção básica você vai ter lá, né? O médico, o enfermeiro, o dentista, até tem a equipe do NASF, né? O fisioterapeuta e tudo, mas você vai ter, em um segundo momento, as especialidades, cardiologista, angiologista, né, todos os istas aí. Então, já é o nível secundário. E no nível terciário, o hospital, quando, né, o paciente dele necessitar. Na assistência também tem esses níveis de proteção. Então, tem a proteção social básica, que são as ações preventivas. Então, assim, são muitos grupos que a assistência desenvolve, ações de fortalecimento dos vínculos. Vocês lembram que a gente falou de qual que é o público que a gente atende, né? Que estão com os vínculos, com os laços sociais enfraquecidos. Então, uma das atividades também é esse fortalecimento dos vínculos, tá? E esse público, então, qual que é? Exatamente, acabei de falar. É o público que vive, né, numa condição de vulnerabilidade social e que está com esses laços realmente sociais enfraquecidos, ou familiares enfraquecidos, tá? E que precisam de inserção social. Né? Então, por algum motivo, ele está fragilizado no seu contexto ali do dia a dia, ele precisa de ser inserido socialmente, tá? Aí na proteção social básica são os CRAS, que alguém perguntou aí, vou falar de CRAS sim. Então, isso cai na prova também, né? De como que se dá a proteção social básica nos municípios, através dos CRAS, né? Então, o CRAS é uma unidade pública do Estado, é uma unidade municipal, né? Então está vinculado aos municípios. Ele vai oferecer apoio às famílias. Esqueci de passar aqui, ó. Ele vai oferecer apoio às famílias e ações preventivas. Ele faz também uma busca ativa das famílias. Então, por exemplo, daquelas famílias que estão numa situação mais, né, vulneráveis mesmo, que está em situação de extrema vulnerabilidade social. São o público, basicamente não, o público é também os beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família, do BPC, né, do benefício de prestação continuada. Por quê, gente? Pelo critério de renda, né, do BPC e do Bolsa Família, a gente sabe que são as famílias que são mais vulneráveis, né? Então, elas são o público dos CRAS, tá? Do Serviço de Assistência Social, tá? E a coordenação e a gestão do CRAS é no território. Então, a coordenação ali é municipal e é no território, de quem está ali naquele território. Porque quem está no território não conhece, né? Tem alguma pergunta aí? Não, certinho. Beleza. Tá tranquilo aí, meninas? Só um lembrete. Algumas pessoas perguntaram como faz para participar do seu grupo do Instagram. Gente, na bio, né, quando você clica no link que está aqui na bio da Ellen, você vai ser levado para outra página. Aí nessa outra página, no Instagram mesmo, você tem uma série de opções. Uma delas é se inscrever no Simpla. E lá embaixo tem uma que é o WhatsApp. Se você clicar lá, você consegue mandar automaticamente uma mensagem para o WhatsApp da Ellen. Aí basta que você mande lá, Ellen, assistir sua aula, por favor, me coloque em algum grupo, né? Nossa, negócio de tecnologia lá, ele resolve tudo. É mesmo, tem isso lá, né? Tá lá na bio, no mesmo link. Isso. Aí, tá, na hora que você acessa lá o azulzinho, gente, é porque pra gente que não sei se vocês estão acostumados, né? Tem um azulzinho lá, né? Como tá escrito lá, acesso ao... Na bio, né, lá embaixo do nome, tem lá o nome assim, tem até uma setinha, se inscreva aqui, inscrições,
E embaixo tem o link, tá? É Linktree. É mesmo. Clicando, é o único link que tem na bio, para falar a verdade. Então, clicando nesse link, você consegue acessar vários outros. Eu acho que acessa, né? WhatsApp, Facebook, canal do Instagram, YouTube também, assim como a aula 1, né? Estava lá presente. E também o acesso ao WhatsApp, né? Automático. Aí, bacana. Tá bom? Facilidades, tecnologia, isso mesmo, que bom. E aí, clica lá, me manda um oi no WhatsApp, eu já incluo no grupo. O grupo são 3 ou 4? São 4 grupos de atualização profissional, então você vai ser inserido em um deles, tá? E aí, quais são os serviços, então, que são oferecidos pelo CRAS, né? Então, eles têm serviços de proteção e atendimento integral para as famílias. Então, assim, tudo que é voltado para a questão da família está lá, né? Serviços voltados para fortalecimento e autonomia dessas famílias. Serviços de convivência e fortalecimento dos vínculos, já que o público são famílias, né? E indivíduos que estão com os vínculos fragilizados, o CRAS oferece esses serviços. E os serviços móveis, que são os atendimentos, né? Para domiciliar de idoso, de pessoas com deficiência, né, e acamados. Então são serviços deficientes e acamados, né? São serviços móveis, tá? E aí, gente, então temos a proteção social básica, que é o CRAS. E aí, passou da proteção básica, viu que já sofreu alguma situação de risco, né? Está em alguma situação de risco, em alguma situação de vulnerabilidade social, aí a família já vai ser atendida pela proteção social especial de média complexidade, tá? Então, assim, é um acompanhamento, ele é especializado, né? Então tem a equipe lá que vai fazer esse acompanhamento, e esse acompanhamento da atenção média, né, de média complexidade, é para prevenir que tenha alguma situação naquela família que leve a, por exemplo, uma institucionalização, tá? Então, na média complexidade, o acompanhamento, né, do serviço social, das equipes lá da assistência, ela, apesar de já estar sendo acompanhada, ela também desempenha um papel preventivo para evitar a institucionalização também, tá? E aí, essas famílias que estão lá na média complexidade, já são famílias que já estão vivendo a questão de um risco social, né, pessoal ou social, já teve alguma violação dos direitos, né, ou teve a questão de abandono, ou uma questão de abuso físico, mental, exploração sexual, adolescentes em conflitos com a lei, sem teto, né, morador de rua. Então, assim, esse público, ele já teve algum direito violado, tá? É um comentário aí. Então, tem quantas pessoas mais ou menos aí, Gui? Agora somos 58. Oi, gente, muito bacana, viu? 58 pessoas aqui, né? Numa terça-feira à noite. Então, é isso que faz a diferença, é quem está compromissado mesmo, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Podia estar fazendo outras coisas, estar aqui estudando, né? Eu acho muito bacana isso. Então, olha só, essa proteção então, de média complexidade, o usuário, né, a família, já sofreu alguma violação do direito e aí precisa de ser acompanhado por uma equipe especializada mesmo, e até para evitar uma possível institucionalização, né? Um terceiro momento aí, tá? E aí, como que se dá, então, também essa proteção social de média complexidade, né? Ela é atendida, as famílias são atendidas pelo CREAS, né? Serviço de referência especializado em assistência social. Quem também faz a gestão também é uma unidade pública, né, do Estado. Tem uma cobertura municipal ou regional, né? Porque tem alguns municípios que às vezes não tem o CREAS naquele seu município e às vezes é regional, né? E quais são os serviços, então, que são oferecidos, né, através do CREAS? Vocês lembram que no CRAS a gente falou que tem muitas ações preventivas, de promoção e tal, fortalecimento dos vínculos e tal. Aqui já no CREAS, como já teve a violação de direitos,
Então a gente vai ter o PAEF, né, que é uma proteção que é feita para as famílias e os indivíduos, né? Então é um programa que ele é muito bacana, e aí a gente é um serviço, né, de proteção de atendimento especializado a famílias e indivíduos. Então é uma equipe mesmo que acompanha os casos, e a gente sempre tem uma interface muito boa com o pessoal da assistência, né? E aí vai atender o quê? Aquelas violências que são realmente as mais comuns, né? Maus tratos, negligência, abandono, exploração sexual, violência doméstica, trabalho infantil. Então tudo que já teve algum direito violado, o CREAS faz esse acompanhamento, tá? Os serviços de atendimento também, né, para adolescentes em conflitos com a lei, né? Então isso tudo aí é oferecido pelo CREAS também, tá? Um comentário aí, Guilherme? Tô falando demais. E aí? O CREAS também é só âmbito municipal? Não, o CREAS, ele tem uma cobertura municipal, mas ele pode cobrir também algum território. Né? Quando no seu município às vezes não tem, às vezes o CREAS dá uma cobertura daquele território a nível regional. Tá? Agora chegou, desculpa, Ellen, isso é uma pergunta, não sei se eu entendi. Ellen, fala referência e contra-referência? Ah, referência e contra-referência. Ah. Para você é técnico, para mim que não entende. Não, beleza, desculpa. Entendi. Da referência e contra-referência, né? Você tá querendo que eu fale sobre isso, é isso? Então, assim, o que acontece? Gente, todo o serviço, né, tanto da saúde quanto da assistência, é muito bacana a gente ter essa articulação, esse contato mesmo entre os profissionais, né? Por que isso, gente? A gente lida como um sujeito social, ele é um todo, né? Então, assim, ele não é só a demanda da assistência, ele não é só a demanda da saúde, ele não é só a política, ele é econômico. O sujeito social, o ser social, ele é um todo, né? Então, assim, a saúde também a gente pensa como um todo. E aí, é muito importante que a gente tenha esse contato, né, com as demais políticas públicas para fazer realmente. Faz um encaminhamento responsável, faz por escrito, não faz de boca, faz um encaminhamento responsável, faz a referência para o serviço, depois você vai, solicita que aquele serviço faça a contra-referência de como que foi realizado o atendimento. Então, assim, isso tudo é muito importante para quê? Para a gente ter a dimensão do todo daquele sujeito, né? Acompanhar ele de uma forma realmente integral e ter a resolutividade da questão dele. Né? Porque o que adianta também a gente oferecer serviços se esses serviços não forem resolutivos? Né? Então, a gente tem que pensar muito na questão da resolutividade. E lembrando também, gente, que questão social, né, problema social, dificuldade social, ela é nada como tempo também, né? Porque tem questões que a gente não consegue atuar e resolver imediatamente. Então tem um processo também, tem um ciclo de vida, tem um processo que é cultural, tem um processo do indivíduo também. Quantas vezes a gente presta uma orientação para o indivíduo e o sujeito não se compromete com aquilo, não está no momento dele, e aí às vezes a gente cria aquela expectativa e às vezes até a gente se sente impotente, porque a gente orientou, a gente acolheu, a gente fez e o sujeito às vezes não conseguiu caminhar naquilo ali, tá? É um dos desafios do nosso trabalho também, tá? Porque a gente quer que ele tenha autonomia, né, no modo dele andar na vida, dele resolver as questões, mas a gente não pode fazer por ele, né? A gente faz com ele, junto dele e tal, mas a gente não pode fazer por ele, né? Então vamos lá. E aí, então, gente, tem a proteção social de média complexidade, então, né? Então, ela vai oferecer atenção às famílias, né, em situação de risco pessoal ou social, que já tem algum direito violado, tá? Então, o CREAS vai atender isso aí. É um atendimento por uma equipe também multidisciplinar, né? Então, são vários profissionais ali que fazem o atendimento. E, então, assim, eu estou sem números aqui, né, porque dados, né, de concretos, do número de CRAS, dos números de CREAS, mas assim, a gente sabe que
é um número muito grande desses serviços que é oferecidos, né, no território brasileiro e aqui em Belo Horizonte também. E a implementação do serviço depende muito do comprometimento mesmo, né? Do gestor, do comprometimento de quem está ali gerindo aquele recurso ali, tá? E aí também a gente tem a proteção social de média complexidade, que são centros também para a população em situação de rua, tá? Então, assim, as pessoas em situação de rua também, elas são atendidas também pela média complexidade, tá? Então, tem o atendimento da abordagem social, que foi aquele que eu citei no início, que eu falei, né, que nós da saúde, a gente tem uma articulação muito bacana com o serviço da abordagem social, do pessoal da abordagem de rua, tá? Tem ações que são individuais, tem ações coletivas também, tem um trabalho bacana com a questão da mobilização comunitária, da articulação comunitária, na questão das lideranças, né? Então, assim, traz esse norte de participação e de controle social também, tá? Tá longe, né? Quanto tempo? Nossa, vamos ver. São 5 para as 9. Jesus, ainda falta muita coisa, gente. Nossa, pelo amor de Deus. Então tá. Então, e aí a proteção social, então, de média complexidade também para a proteção da população de rua. E tem agora eu vou acelerar aqui, né? E tem a proteção social de alta complexidade, né? Então, são, na verdade, quando a pessoa, às vezes, passou pelo CRAS e aí não foi possível uma ação, foi realizada uma ação de proteção e de promoção ali, mas mesmo assim teve uma violação de direitos, sofreu uma violação de direitos e a média complexidade talvez não deu conta, porque não depende só da gente, né? Depende também do usuário, da família e tudo. Às vezes extrapolou aquilo ali, vai para a alta complexidade, que às vezes realmente as pessoas precisam mesmo de ser institucionalizadas, né? A gente tenta, lógico, evitar, porque o princípio lá da assistência, se tem a questão do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, né? Então a gente espera que isso seja dessa forma. Mas em algumas situações, às vezes a institucionalização é a saída para aquela família por um tempo, para aquele sujeito por um tempo, tá? Então tem os abrigos, né? Tem os abrigos, o público então, são realmente as pessoas, né, que estão em situação de risco pessoal e social, que teve os seus direitos violados e que teve a ruptura dos laços familiares, né? Então, assim, se teve ruptura do laço familiar, às vezes não tem naquele momento alguma outra alternativa, vai para a institucionalização, tá? Que é a alta complexidade. Então, gente, e aí também, quem são essas pessoas que são acompanhadas na alta complexidade? Criança, adolescente, mulheres, né, em situação de violência, jovens e adultos com deficiência. E aí tem várias opções, né? Tem um abrigo, tem abrigo institucional, casa de recuperação, aí depende. Porque cada caso é um caso, tá? E isso tudo vai estar listado. Quais são os tipos todos de hospedagem institucional, vai estar listado lá no slide, tá? Vamos lá. Estou preocupada aqui com o tempo, que o Gui já me falou quanto tempo tem aí, Gui? São 20 horas e 58 minutos. São 9 horas? Nossa programação era encerrar às 9 horas. Nossa! Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Não. O que vocês acham? Eu falo um pouquinho mais acelerado esse aqui? Ou amanhã a gente retoma um pouquinho do que está faltando? Vamos ver o que o povo fala aí. Vamos ver o que as pessoas dizem pra gente. Porque eu, por mim, vou falando, né? Mas tem também o horário, tem tudo, né? A nossa sala também no escritório, a gente fecha até no máximo 10, depois a gente ainda fica conversando aqui, né, Gui? Então eu vou falando enquanto vocês resolvem aí, tá? Mas tá faltando pouca... tá faltando pouca coisa, tá? Mas então tem o nível, né, de alta complexidade da assistência, tá? Então, a institucionalização, tá? A gente tem um voto aqui para retoma amanhã. Amanhã ou quinta. Não, amanhã não, né? Amanhã na quinta-feira, né? Quinta. Na quinta-feira, retoma
As pessoas estão colocando amanhã, mas a quinta. gente não pensa, vamos pensar na quinta. Aí continuou hoje. Continua. Não, a gente, Não, gente, mas, tudo bem, assim, mas a gente compreende que manter a atenção online é um pouco mais complicado do que o presencial, né? Então... Para não perder, né? Senão a gente Exatamente. perde também, assim, não no conteúdo, mas nessa interação, na assimilação, a gente sabe que tem, neurologicamente também tem isso também, né? Então, não, mas aí também aqui, o que eu ia falar agora também é do BPC, né? Que agora tem critério novo de renda, os benefícios eventuais, que eu ia citar agora, Bolsa Família, as condicionalidades do Bolsa Família, tá quase terminando. Mas para não fazer corrido, né, Gui, eu acho pior, né? Falta só um pouquinho de nada, tá? Tá faltando só um pouquinho mesmo, mas eu ia citar ainda, né, o BPC, os benefícios eventuais, e isso. Então, assim, eu queria saber de você, vou até marcar aqui qual que a gente parou, aqui, X. Então, eu queria saber de vocês aí, aproveitando esse finalzinho, o que tá achando, se estava achando que tá valendo a pena, porque amanhã não, desculpa, na quinta-feira, a gente retoma aqui de novo, tá? Às 19h30. Aí na quinta-feira eu vou trazer um pouco dessa questão de como que meu trabalho, né? Qual que é a metodologia de trabalho que eu uso, com os grupos, com o tipo de atendimento que eu faço, vou exemplificar muito, né? Nesses meus 22 anos de prática profissional aí, o que eu venho trazendo de contribuição para a nossa categoria, tá? Tem alguém querendo comentar alguma coisa, alguma outra coisa? As pessoas estão só fortalecendo, está excelente, parabéns pela aula, beijos. Você é maravilhosa. Ah, gente, que gracinha, adoro. Nos encontraremos na quinta-feira, com certeza. Isso. Também, né? Oi, gente, então, muitíssimo obrigada. Vamos só para o slide final, né, gente, para lembrar como é que vai ser a quinta-feira. Ah, sim. O conteúdo da quinta. Nossa, o que tá me lembrando aqui? É porque ainda tinha uma coisinha para falar, né? Aí, o que tem amanhã, na verdade, na quinta, né? O que a gente tem na quinta-feira? A metodologia do trabalho em grupos, né? O que eu vou estar falando da metodologia do trabalho em grupo. E é isso. E saúde, né, gente? Olha só, hoje nem deu tempo. Eu vou, na quinta-feira, eu vou falar da política de saúde e também do trabalho, da metodologia de trabalho em grupo, tá? Política de saúde também é uma das matérias que mais cai no concurso público, né? Principalmente se o concurso público for voltado para a área da saúde. Eu vou estar falando dos princípios, das diretrizes, tudo da política de saúde, mais a metodologia de trabalho em grupos. Então, até quinta-feira, espero vocês. Por favor, como diz, não, nunca te pedi nada. Curta lá, segue lá, faz a inscrição lá no meu canal do meu YouTube, tá? O Instagram é Ellen Laje 1, vocês já estão aí, e o YouTube Ellen Laje, tá bom? Beijo pra vocês, muito obrigado pela atenção e até quinta-feira então.